Bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje batendo um papo sobre carreiras jurídicas de sucesso em vários setores vinculados ao direito. E esse bate-papo é um prenúncio de um seminário que nós estamos organizando em conjunto e que vai acontecer nesse segundo semestre aqui no Rio Grande do Sul. Então, aqui comigo hoje, Paula Ferro Costa de Souza, assessora-chefe de gabinete no Conselho Nacional de Justiça, mestre em Direito pelo IDP, diretora acadêmica do Instituto Dia Advocacia Licenciada. Ainda, Ivana Patrícia Bezerra de Paula. Tudo bom, Ivana? Oi, tudo bom, Tudo bem. Administradora de empresas, advogada com mais de 20 anos de experiência, especialista em dinheiro público e direito processual civil, pós-graduanda em técnicas de negociação em contexto jurídico na Universidade de Lisboa. Durante 3 anos, foi chefe de gabinete de conselheiro no Conselho Nacional de Justiça. Por quase 5 anos, chefe de gabinete do subprocurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. E, em fevereiro de 2022, voltou a atuar na advocacia administrativa, especialmente perante o CNJ. É ainda diretora executiva no Instituto Dia. E conosco o Gáudio, nosso colega, meu amigo. Bom dia, Gáudio. Bom dia, Solange. Gáudio é advogado, ex-assessor de ministros no TST por cerca de 15 anos, instrutor de cursos de formação para analistas e assessores no TST e no TSE, servidores e magistrados nos TRTs da 17ª e 18ª região, procurador do Banco Central na Unibacem, advogados nas Escolas Superiores de Advocacia do Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, assim como de outras instituições. Professor de graduação e pós-graduação em diversas instituições de ensino em Brasília e em outras unidades da Federação. Palestrante, autor de diversas obras jurídicas, fundador da Academia Brasiliense de Direito do Trabalho, a ABRAT, delegado da SATEGS em Brasília, mestrando e doutorando pela Universidade Autônoma de Lisboa. Bom, eu brinquei que eu queria um mini currículo, né? E eu, que estou aqui fazendo essa intermediação, sou Solange Neves, advogada, e digo para vocês, estou muito feliz para a gente fazer esse podcast, que é muito mais um bate-papo sobre o momento da carreira jurídica. E com essa pergunta, como somos aqui 3 meninas e um menino, eu vou começar com o Gáudio. Gáudio, fale um pouquinho sobre a tua carreira jurídica, as questões que te levaram para essa carreira. Muito bem, olha, bom dia. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com todos. Né? Sempre um prazer falar contigo, Solange. Uma pessoa a quem eu admiro do ponto de vista não só pessoal, mas profissional. E eu diria que, bom, as carreiras jurídicas, né, hoje, sobretudo, são especialmente necessárias nessas épocas de grande turbulência que nós estamos aí atravessando todos. Na verdade, é um cenário, diria, quase que universal, né? Mas eu costumo sempre dizer aos meus alunos, né, para se inspirar no exemplo do Amir Klink, né, que atravessou, né, como sabemos, um oceano num barco a remo, sem motor, e o que ele diz logo no início do livro, em que ele relata essa experiência, 100 dias entre o céu e o mar, é que nós temos que identificar as correntes. Né? Isso foi, no caso dele, determinante para que ele pudesse fazer a travessia sem um grande esforço físico da parte dele. Claro que ele tinha se preparado fisicamente, mas o principal desafio era intelectual, planejar e identificar as correntes. E identificar as correntes aqui, no caso das carreiras jurídicas, significa encontrar os fluxos, né, que nos permitem nos beneficiar da própria inércia, ou seja, identificar oportunidades, nichos de mercado em que nós possamos atuar sem que seja necessário investir um esforço tão grande, né, Hercúleo? Bom, muito bem. No meu caso, eu fui, durante muitos anos, uma pessoa muito acadêmica, né, voltada para os estudos e com pouca visão pragmática. E trabalhei com um grande amigo, Leonardo Landim, e fundamos uma empresa de tecnologia jurídica chamada Terra Nova, lá nos anos 90, no final da década de 90,
E isso foi uma experiência disruptiva para mim, porque me trouxe para a realidade empresarial, vamos dizer assim, que exige outras virtudes, né? Eu era muito nefelibata, muito, enfim, abstrato, não investia, vamos dizer assim, os meus recursos e energias nas coisas mais práticas. E a partir daí eu migrei para a iniciativa privada e depois de alguns anos, essa empresa infelizmente não foi adiante por conta de desafios com a administração pública da época. Nós trabalhamos muito com o governo. E aí eu fui para o TST, onde eu fui destacado como como assessor de alguns ministros do tribunal, e foi uma experiência inacreditável. Em paralelo, tinha uma carreira docente muito intensa, que me aproximou dos advogados, e foi aí que eu identifiquei esse nicho de mercado. Eu sempre me lembro dessa passagem do livro do Amir Klink, que era de atuação nos tribunais superiores e de demandas estratégicas, onde eu via poucos profissionais especializados. E foi exatamente o que nós fizemos. Fundamos um escritório, hoje, diria, bem sucedido, felizmente, graças a Deus, e é onde eu atualmente tenho trabalhado com mais ênfase, sem deixar de lado também um pouco das minhas angústias acadêmicas. Eu tenho pesquisado, como você sabe, os impactos da inteligência artificial nos direitos fundamentais. Mas é isso, Solange, assim, dito de maneira muito breve, né, o que foi a minha trajetória ao longo desses anos. Então, escutando o Gáudio, a gente vê assim, tu foi se achando no nicho, numa corrente. E daí eu pergunto para ti, Paula, como foi se achando, como é essa tua experiência? Já nos fala um pouquinho o que te levou primeiro para a profissão, para a carreira do direito, e depois como é essa vivência no CNJ. E eu até diria mais, Paulo, já entrando na terceira questão, que nós vamos depois passar uma rodada, no momento atual. Primeiro, bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Obrigada, Solange, pelo convite. Obrigado por ladear com a gente aqui, Gáudio e Ivana. Então, Solange, eu comecei minha carreira jurídica de uma forma um pouco inusitada. Eu comecei trabalhando no escritório de advocacia de um tio, não na área jurídica, eu comecei fazendo nutrição, e vendo o trabalho diário dos advogados, eu me apaixonei. Inclusive, foi quando eu conheci a Ivana. Nós nos conhecemos nesse momento, ela já era advogada, eu logo, na sequência, abri mão do curso de nutrição e fui para o curso de direito, apaixonada pela atuação ali dos advogados, porque eu acho que a presença do advogado, ela é fundamental no dia a dia do ser humano e das pessoas, principalmente porque o judiciário ele tem a função de pacificador social. Então, eu acho que, e pelo fato de o advogado ser indispensável, né, à justiça e ter que estar presente ali no dia a dia dos cidadãos, para a garantia desses direitos. E dali eu me formei, acabei indo para o curso de Direito, né, estagiei no escritório, fiquei no escritório um grande período. Quando me formei, fui trabalhar no CNJ, comecei a advogar, trabalhei um período, né, fui advogada por um período, e fui convidada a ir para o CNJ. No CNJ, eu assumi meu primeiro cargo em comissão em 2007. Então, a gente está aí caminhando para 15 anos de CNJ. Desde que eu assumi o meu primeiro cargo em comissão, eu sempre, logo na sequência, eu fui assessora chefe de gabinete. Então, eu assessorei a ministra Jordana Richa, assessorei alguns outros conselheiros, até hoje, atualmente, que eu assessoro o conselheiro Mário Maia. Então, essa é a minha trajetória, assim, de uma forma bem resumida. Mas eu diria que muito brilhante, né? Estou muito feliz aqui. Ivana, quero te ouvir um pouquinho. O que te levou para o direito, Ivana? Bom dia também a todos, uma honra estar aqui com vocês. Olha, Solange, eu sempre gostei de ler muito, gostei de resolver conflitos, e essa ideia de que o Poder Judiciário trata disso, da resolução de conflitos entre os cidadãos, né, entre as entidades e o Estado, me atraiu, porque eu acreditava que era isso, né? Mas eu iniciei como advogada, eu nunca tive a ideia de ser juíza, de promotora. Eu sempre gostei muito da ideia da advocacia, de estar ali presente.
E fui convidada, eu já advogava, conheci a Paula nesse escritório de advocacia que nós defendíamos os direitos dos consumidores, e fui convidada para atuar no CNJ. E foi uma experiência fabulosa, né, de você estar ali no órgão de cúpula, um órgão que modificou, creio eu, para melhor o Poder Judiciário. E nesse meu período lá no CNJ, eu também fui convidada para ir para o Ministério Público do Trabalho. E foi uma experiência totalmente diferente, né? Que nós fazíamos pareceres jurídicos, e eu fiquei por quase 5 anos, e saí especialmente porque eu senti falta, né, da advocacia. Eu acho que é isso que eu amo, adoro, continuo com essa ideia da resolução dos conflitos. Desde pequena, eu era assim na família, entre os amigos, e foi isso que me voltou para a atuação na advocacia, e especialmente perante o Conselho, né, Nacional de Justiça, e, na verdade, os conselhos administrativos. E amo isso. Que coisa boa quando a gente escuta que alguém ama, né, a profissão, o seu propósito de vida, porque a nossa profissão também é uma coisa que nos move, nos movimenta como seres humanos. E aqui eu queria trazer uma questão para reflexão, pensando em todos os jovens, toda a turma que está entrando na advocacia, que está iniciando uma carreira. Nesse momento, a sociedade mudou muito. Vocês todos concordam comigo? Que nós, aí, pós-pandemia, parece que tivemos uma mudança de reflexão, de valores, e uma das questões, se fala em inclusão, se fala em tantas questões. Neste momento, como é que tu vê o direito? E eu vou voltar contigo, Ivana, ao invés de fazer a roda, eu quero começar contigo justamente com as mulheres agora, Gaudi. Quero essa opinião. Como tu vê este momento? Olha, eu continuo vendo, né, o direito como uma forma prática de resolver conflitos. E agora eu acho que nessa pós-pandemia mudou, né, muitos conceitos, essa questão das fake news, e eu acho isso, que a gente tem que... Alô? Sim, tranquilo. Estamos. Ivana? Oi? Acho que travou, Ivana. Gáudio, nos coloca. Eu quero ouvir a tua opinião. Nesse momento, como tu vê até o judiciário como instituição? Qual é a tua visão deste momento? A minha visão é uma visão de alguém que se preocupa bastante com esse cenário de insegurança, né, que se instalou em todo o mundo, não é diferente aqui no nosso país, de grandes turbulências institucionais e que nos lança uma densa névoa que nos impede de ter um pouco de clareza a respeito do que vai ocorrer, né? Aliás, do que está a ocorrer ao nosso redor. Por vezes, as diferentes fontes de informações e, enfim, essa profusão de meios de comunicação, redes sociais, nos impede de ver de maneira mais clara o que de fato está ocorrendo. Bom, diante disso, né, diante dessa incerteza, o direito, evidentemente, vamos dizer assim, uma zona de segurança em que os pilares centrais da sociedade devem ser lançados para precisamente preservar a sociedade nesses momentos vamos dizer assim, de trevas, né, de escuridão, que podem se instalar nos mais diferentes recantos. E o que eu diria aqui, Solange, eu sempre lembro dessa analogia, que era uma analogia de um sacerdote, enfim, que eu sempre respeitei muito, mas que ele fala da questão das estacas na neve, né? Na Europa isso é muito comum, a estrada, né, tem umas estacas. A gente esteve em Andorra há alguns meses e a gente viu essas estacas. Geralmente elas são pintadas no alto de vermelho. Sim, né, Gáudio? Tu e a Ivana estão morando em Lisboa. Para quem não sabe, tu tem essa experiência cultural e essa vivência agora do direito comparado, né? Sim, exato. E assim, as estacas da neve, quer dizer, para que serve aquilo, né? Quando estacas ao longo da estrada, né? Exatamente quando cai a neve, as pessoas já saberem onde é que a estrada começa e onde ela termina, né? Então ali temos as linhas. Assim, me parece também o direito, né? As normas postas,
a Constituição, sobretudo, podem funcionar dessa maneira, né? Então, respeitar essas balizas me parece muito importante, especialmente agora, né? Então, a ideia de nós voltarmos a esses valores centrais, de tentarmos respeitar os princípios, né? Eu vejo com preocupação isso em todos os âmbitos, na minha atuação perante o judiciário, como observador, até como árbitro, eu também sou árbitro, embora não tenha atuado como tal, mas estou credenciado dessa forma e me entusiasmo, aliás, com essas formas de solução adequada, como se diz, de disputas, né? Mas muito bem, é isso, Solange. Eu vejo aí um cenário em transformação, com várias incógnitas, né? Eu estudo a inteligência artificial e vejo os possíveis desdobramentos que isso pode trazer e as ondas avassaladoras de transformações que estão em curso, foram precipitadas de alguma forma pela pandemia, né? Paula, me fala, quero a tua visão, até porque a sociedade é um processo de evolução contínua, né? E o direito ele é justamente quem tem que trazer essa segurança jurídica. Apesar de que eu concordo um pouco com a fala de vocês que em momentos atuais às vezes se tem segurança jurídica, mas isso é tema para outro podcast. Paula, eu quero saber um pouquinho a tua visão e justamente até pela tua carreira jurídica, a importância do CNJ como balizador para essa segurança jurídica, mas eu queria a tua opinião sobre esse tema. Solange, então, eu acho que a sociedade, de fato, ela tem passado por inúmeros desafios, né? Então, são desafios sociais de uma forma crescente e que tanto a sociedade quanto o Poder Judiciário, principalmente o Poder Judiciário, ele é chamado para resolver esses conflitos que surgem, né? Com essas mudanças naturalmente que estão acontecendo. O contexto da pandemia acelerou, né, esses processos de transformação sociais, e o Conselho Nacional de Justiça, como um órgão central da administração do Poder Judiciário, ele tem um papel importante, inclusive, para a regulamentação da atuação dos tribunais, dos juízes, dos magistrados, de um modo geral. Então, o CNJ ele serve como um balizador, como um norteador para a interpretação das regras, para a interpretação dos momentos, para uma evolução, para uma normatização, de modo que todos caminhem certamente voltados para o mesmo sentido. Um dos desafios, acho que mais importantes que nós vivenciamos ali no âmbito do CNJ foi essa questão da regulamentação do trabalho à distância, né, do teletrabalho. Com a pandemia, não foi possível uma prestação jurisdicional física, como nos moldes anteriores, mas o CNJ não deixou, né, o Poder Judiciário como um todo, e aí talvez direcionado pelo CNJ com alguns normativos, o CNJ não deixou que a prestação jurisdicional fosse interrompida. Pelo contrário, buscou mecanismos, buscou formas de continuar prestando a jurisdição, possibilitando o acesso à justiça, fazendo com que os cidadãos continuassem tendo a prestação judicial de uma forma adequada. Pode não ter sido, talvez, o melhor caminho, mas naquele momento de pandemia, precisava-se, sim, de uma resposta rápida, ágil e imediata. O cidadão não poderia sofrer com aquela ideia de que as pessoas deveriam ficar em casa, de que as pessoas deveriam, porque pessoas ali precisam de uma resposta do judiciário para a resolução dos seus conflitos. Então, eu acho que o CNJ, nesse momento, ele foi muito importante. E ele é importante como um todo na administração do judiciário, porque ele tentou meio que equalizar os tribunais e trazer os tribunais para a atuação de uma forma mais uniforme. A gente encontrou, antes do CNJ, a gente pode dizer que os tribunais, cada um atuava da forma como queria, por conta da autonomia constitucional que eles possuem. Mas o CNJ tentou trazer uma certa equalização de forças aí. E eu acho que, assim, também teve papéis muito importantes na questão dos direitos das mulheres, né, na diminuição aí na questão das minorias e nas regulamentações de registros civis, na regulamentação da atuação dos cartórios. Então, tudo isso também foi regulamentado na época da pandemia. Agora, naturalmente, com o retorno da situação normal, as coisas estão voltando aos poucos e os serviços judiciários
estão voltando à atuação presencial, mas a gente nunca pode deixar para trás que a evolução tecnológica ela veio para agregar, ela não veio para retroceder. Então, é muito importante dizer isso, porque retirar toda aquela parte do atendimento virtual que foi criado e que foi construído, eu acredito que é um retrocesso no acesso à justiça, né? E não um avanço. Então, claro, tudo tem a sua medida, tem que ser ponderado, mas eu acredito que o CNJ ele contribuiu muito para esse avanço do Poder Judiciário. Concordo contigo, Paula. Eu acho que o maior legado, por sinal, que a pandemia deixa para a sociedade, para todos nós, é uma evolução na parte tecnológica. O Gáudio aí, como um defensor desta área, eu também sou, eu penso que esse o futuro, é o único caminho. E aqui a Ivana citou que ela ama resolver conflitos. Esse é o momento. Nós temos que pensar exatamente, e aqui eu quero entrar na última pergunta, que nós estamos encerrando o nosso podcast, pessoal, mas a pergunta é exatamente essa, uma mensagem, porque numa sociedade não tem como se resolver tudo na base do judiciário, do conflito. Nós temos que trabalhar isso, essa questão cultural. E aqui é muito no Brasil. Acho que o Gáudio pode nos trazer um pouquinho aí na fala final dessa experiência de Lisboa, né, Gáudio? Porque nós temos que mudar. O Brasil ainda tem essa questão de querer uma sentença como apaziguar. E um acordo ele pode apaziguar muito mais que uma sentença, muitas vezes. Mas essa questão da solução do conflito, ele é necessário até para uma estabilidade social. Com isso, Gáudio, eu vou te pedir uma última frase, eu diria até assim, um pensamento dentro da visão de carreira jurídica, do direito, do momento atual. Uma frase. Uma frase? Olha, um grande desafio. A síntese, né? Olha, no momento atual exige dos operadores do direito, né, todos nós, advogados, juízes, enfim, capacidade de adaptação e resiliência, né? É isso. Acho que é fundamental manter, preservar isso que é uma virtude humana inata e que nos permitiu chegar até aqui, né? E que nós possamos atravessar esses tempos de turbulência, exatamente, eu acho que são virtudes fundamentais. Paula, uma frase. Eu acho que a sociedade ela passa por inúmeros desafios e de fato, a solução consensual de conflitos ela é sempre importante, além do judiciário ter essa função de pacificação social, mas eu acho que o conflito resolvido de uma forma dentro da justiça multiportas, não apenas pelo judiciário, ela tem um valor muito grande para a sociedade. Bom, Ivana, uma última frase sobre o que tu deseja para os jovens, para as pessoas que estão iniciando a carreira jurídica, para esse momento do direito. Bom, eu acho que, conforme aduz a Constituição, né, o advogado ele é indispensável na administração da justiça. E eu entendo que a grande missão do advogado é ser o elo entre a sociedade e o Estado, né? Por isso a advocacia ela tem que ser um exercício constante da virtude, mas assim, especialmente a ética, né? E o advogado que perde essa confiança, perde a credibilidade, ele arruína a sua vida profissional e descumpre que para mim é a sua grande missão, que é o elo entre a sociedade e o Estado e promover, né, a justiça e a paz. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Ivana. Bom, pessoal, eu sou Solange Neves. Esse podcast hoje estavam comigo Paula, Gáudio e Ivana. Falamos um pouquinho sobre direito, carreiras de sucesso e uma visão positiva, porque temos que ter uma visão positiva, o direito é necessário, as instituições jurídicas são necessárias justamente para se continuar vivendo em paz numa sociedade. E esses são os temas que nós vamos debater no seminário que estamos organizando, e vocês logo vão receber aí, através das redes, as datas, o local. Esse seminário vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul, no mês de outubro. Nós vamos ter presenças marcantes, né, aqui conosco, e todos nós estaremos lá para conversarmos de forma presencial sobre direito,
e a sua necessidade no mundo atual. Muito obrigado, Paula, Gáudio, Ivana, muito obrigado. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Um bom dia, grande Bom satisfação. dia. Bom dia, obrigada. Bom dia.